Boa noite, boa tarde, bom dia, pessoal. Eu sou o Davidson da Elda. E eu sou a Elda Davidson. Nós estamos aqui para gravar mais um episódio da nossa EBD Digital, Escola Bíblica Digital, como diz o nosso pastor, para a Igreja Cristã Evangélica aqui da Praia Grande. É um privilégio trazer para vocês nesse momento aqui uma reflexão a respeito deste livro que nós estamos juntos estudando durante esse período, né? O significado do casamento. Vocês já viram aí duas partes, com o presbítero Felipe, com o Daniel e a Gláucia, e agora nós vamos estar trazendo para vocês também um pouquinho daquilo que Deus tem falado através desse livro para nós. No capítulo que nós vamos estudar hoje, capítulo 2, é o poder para o casamento. E é bem interessante o estudo desse capítulo, que está baseado em Efésios, capítulo 5, versículo 21, que a gente vai ler agora. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Efésios 5, 21. Amados, nesta pequena frase, nesse pequeno trecho da palavra de Deus, o apóstolo Paulo conclui um grande compêndio onde ele vem falando sobre encher-nos do Espírito. Desde o versículo 18 de Efésios capítulo 5, ele vem falando sobre nos enchermos do Espírito. E ele termina esse texto preparando um pedaço maravilhoso da palavra de Deus que vai falar muito a respeito de casamento. E o que é que tem a ver estar cheio do Espírito com casamento? É isso que nesta noite nós queremos convidar vocês para, juntamente conosco, estarmos meditando agora. A Bíblia diz, como nós acabamos de ver, que nós cristãos, servos de Cristo, devemos nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. E o casamento é uma instituição criada por Deus com o propósito maravilhoso de nos completar, né? Porque ele viu que não era bom que o homem estivesse só. E com isso ele percebeu a necessidade de, como toda a natureza ele havia feito, também para o homem criar uma companheira. E esta união de dois seres, a Bíblia chama de união de uma só carne. E não é possível nós vivermos o casamento se nós não entendermos os princípios básicos que a palavra de Deus nos traz a respeito daquilo que é primordial para que você e eu possamos ser felizes neste relacionamento que nos dias de hoje tem sido tão desafiador. A primeira coisa que o autor deste livro nos traz, e a palavra de Deus nos traz, é que o poder para o casamento está em nós compreendermos que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, é quem pode e vai nos capacitar para este desafio, para este relacionamento. E por que isso? Porque como nós vemos no texto que se segue do apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Efésios, ainda a partir do versículo 22, que nós vamos fazer a leitura agora, o apóstolo Paulo traz esta base da sujeição ao Espírito Santo e da sujeição no Espírito Santo e no temor de Cristo como base dos relacionamentos que vão se seguir. Nesse capítulo ele vai tratar de servos e senhores, de pais e filhos, mas nós queremos destacar agora especialmente o relacionamento principal, o cerne da família, que é o casamento, o matrimônio. Vejamos o que diz então a palavra de Deus, Efésios 5, 22 a 25, você pode acompanhar aí com a gente. Diz assim a palavra de Deus: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Amor, isso quer dizer que a gente tem que fazer o que vocês mandam? Não, uma boa pergunta.
Esse texto é tão polêmico nos dias de hoje porque ele traz alguns verbos muito distorcidos na atualidade. E começa desde o versículo 21 com sujeitem-se. E também no versículo 22 que vai dizer as mulheres sejam submissas. Isso tem causado uma séria polêmica hoje no seio da igreja, especialmente porque hoje com toda esta cultura de empoderamento feminino, a ideia de sujeição e de submissão tem sido distorcida daquilo que a palavra de Deus quer nos trazer. O que o apóstolo Paulo está dizendo, não podemos perder de foco o primeiro versículo que será o guia de todo esse capítulo que nós lemos no início. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Se nós percebermos que é o nosso relacionamento com Deus, isso no contexto de um casamento cristão, é o nosso relacionamento com Deus, que é o poder para que nós possamos então viver plenamente, viver de forma eficaz este relacionamento tão maravilhoso, tão feliz que Deus planejou para nós. Parece desafiador, nesses 4 versículos que foram lidos aqui, parece que o peso está sobre as mulheres, mas se nós formos olhar, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Primeiro porque a palavra de Deus diz as mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor. E o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Mas, por isso, o versículo 25 traz um desafio maior para os homens do que é o desafio simples de caminhar junto, de submissão no sentido de auxiliadora, daquilo que o Senhor preparou à mulher. Mas ele desafia os homens a amar as suas mulheres como Cristo amou a igreja. E Cristo, o versículo diz, a si mesmo se entregou por ela. E é por isso que, quando nós voltamos para o versículo 21, nós entendemos que sujeitarmos-nos uns aos outros no temor de Cristo é um ministério que só o Espírito Santo pode produzir nas nossas vidas para que nós possamos encarar os desafios do relacionamento. Nós não podemos e não devemos mais viver para nós mesmos. Esse é o desafio aqui. Mulheres, não foi dito, não sei se você notou, Elda, e vocês aí de casa, para as mulheres amarem os seus maridos. As mulheres naturalmente amam mais do que os homens. Mas o desafio imposto aqui é para que as mulheres sirvam, para que as mulheres sejam como a igreja é para Cristo, obedientes e no sentido principalmente de fazer a missão. Essa é a ideia. Qual é a visão de Cristo para a sua igreja na terra? Cristo deixou uma missão para a igreja. Este também é o desejo do Senhor para as mulheres, que elas cumpram a sua missão. Esta ideia de submissão, a palavra quer dizer missão junta para com os seus maridos. Para que as mulheres, em outro texto vai dizer, respeitem os seus maridos. Muitas vezes nós vemos que é fácil a mulher amar o seu marido, mas às vezes é difícil para as mulheres respeitarem os seus maridos. Por outro lado, também nós vemos que muitas vezes os homens podem respeitar as suas mulheres, mas não as amam. E não há como ter uma coisa sem a outra. Não há como ter amor verdadeiro sem respeito. Não há como ter amor verdadeiro sem que a gente entenda o que é amor aos olhos de Deus e na palavra de Deus. Por isso que nós precisamos compreender que, como diz lá em Romanos capítulo 15, versículo 2 e 3, nós vamos ouvir o que a palavra de Deus diz agora. Devemos agradar ao próximo visando ao que é certo, com a edificação deles como alvo. Pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo, como dizem as Escrituras. Os insultos dos que te insultam caem sobre mim. Então, na realidade, o texto de Romanos nos ensina que nós devemos agradar o próximo naquilo que é bom para a sua edificação. E o motivo para que nós vivamos assim é porque Cristo não agradou a si mesmo. Você já parou para pensar nisso, meu amado irmão, minha amada irmã? Se nós, no contexto do casamento, enquanto cristãos, agradarmos uns aos outros, assim como o Senhor Jesus, que disse que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos.
se nós pudermos entender esta missão, este desafio da palavra de Deus, então nós vamos compreender que no contexto do casamento, nós precisamos agradar um ao outro. Esse é o desafio. Isso é um privilégio, o privilégio de servir que nós temos, né? E uma das histórias que me chamou muito a atenção nesse livro foi uma ilustração que o Timothy Keller, ele sai para uma viagem em família, e essa viagem era aparentemente para eles descansarem, né, ter aquele tempo com a família. E ele era um lugar onde tinham livrarias também, e ele gosta muito de ler, ele é fã do C.S. Lewis, e assim, ele não ia perder essa oportunidade também de poder dar uma passadinha na livraria. Só que aí ele pensou, mas eu tô indo e eu preciso, né, esse tempo é da minha família. O que ele esperou da esposa dele? Que enquanto eles estavam lá, ela chegasse e falasse assim, amor, vai lá naquela livraria, aproveita, vai lá, escolhe os livros que você quer, aproveita o seu momento. Como em nenhum momento ela chegou com ele, né, e deu esse espaço, ele simplesmente viu aquilo como, poxa, ela nem pensou em mim, ela nem lembrou que eu podia querer ir na livraria ali. E aí ele fala que na hora ele se chateou, se zangou, porque ele queria que ela adivinhasse o que ele estava pensando. E depois ele conversa com a esposa, né, e fala que depois que passam os momentos lá, ele chega e fala para ela, né, poxa, eu queria ter ido na livraria e tal. Aí ela falou assim, eu imaginei que você pudesse quiser ir, mas eu não podia adivinhar que você, tipo assim, que você queria ir, né? E aí na hora ele percebeu o quanto que ele tinha ficado chateado, porque queria que ela adivinhasse isso. E nesse momento eu lembrei vários momentos que aconteceram entre a gente em que essa situação dele não é muito comum de homem passar por isso. Geralmente são as mulheres que ficam chateadas quando, né, quando o esposo não adivinha o que elas estão pensando. Nós mulheres temos muito isso. Mas ele tem que saber que eu quero ir lá, ele tem que saber que eu quero fazer isso. E não vai adivinhar. Então nós erramos, né, achando que eles têm essa obrigação de adivinhar o que nós estamos pensando. E aí essa história vai fazer entrar justamente porque a esposa do Timothy fala para ele, eu tinha o privilégio de te servir, né? Assim, se ele chegasse e falasse com ela, amor, posso ir lá naquela livraria para ver uns livros que eu gosto? Ela, claro, porque sabe que era uma coisa que ele gostaria de fazer. Mas ela não tinha como adivinhar isso, né? Então, às vezes, a gente perde a oportunidade de servir e de ser servido por causa do nosso egoísmo, né? Que a gente vai pensar só na gente. E é interessante ler essa história, Elda, e você aí de casa, porque parece simples quando a Elda está contando assim, mas envolvia várias coisas. Envolvia que eles estavam numa cidade diferente e a sua esposa ia ter que ficar com 3 crianças sozinha para que ele fosse ter esse momento para ele. E tanto marido como esposa ficaram ressentidos um do outro naquele momento. Ele, porque ele queria que ela adivinhasse. Ela, porque ele negou a ela uma oportunidade de dar alguma coisa para ele, de fazer um favor para ele, de se sacrificar por ele, de servir a ele. E a realidade é que isso acontece muito em muitos casamentos, meus amados irmãos. Porque normalmente é mais comum entre as mulheres, mas também tem muitos de nós homens, em muitos momentos fazemos isso, que nós não gostamos de pedir. E essa é uma realidade. Nós queremos receber aquilo que nós merecemos. Ou então nós advogamos que merecemos. Não, eu já trabalhei a semana inteira, eu mereço fazer isso, eu mereço jogar o meu futebol, eu mereço assistir o meu futebol, para a maioria dos homens, eu mereço ficar sentado no sofá, como se as esposas não tivessem feito tudo o que a gente fez,
e mais, né? E o desafio neste estudo aqui é justamente nós percebemos por que é que nós agimos assim. A Elda já deu uma dica e nós vamos então agora estudar um problema real, central no casamento, que tem destruído milhares de casamentos, que é o problema do egocentrismo. Nós gostamos de fazer favores imerecidos para os outros, para que a gente se sinta magnânimo, mas nós não gostamos de receber, às vezes, o serviço dos outros ou de ter que pedir o serviço dos outros. E por isso tantos casais, pelo problema do egocentrismo, têm se destruído, têm perdido a oportunidade de entender o princípio bíblico que estava no versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Vamos sempre voltar neste texto. Mas como é que a gente percebe quando está sendo egocêntrico? Quando é que a gente percebe? Como é que a gente percebe quando aquilo que nós estamos fazendo está sendo motivado pelo nosso egoísmo, pelo nosso egocentrismo? Para isso nós precisamos entender o que é amar segundo a palavra de Deus. Então nós vamos dar uma olhada no texto de 1 Coríntios 13, texto famoso do apóstolo Paulo, nos versículos 4 e 5. Que diz: o amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável, nem rancoroso. Em outra tradução também diz, né, o amor não busca os seus próprios interesses, não se enfurece e nem se ressente do mal. Meus amados, em várias ocasiões a palavra de Deus nos ensina que o amor de Deus é um amor abnegado, é um amor imerecido, é um amor que não depende do que o outro fez, do que nós fazemos. O Senhor nos amou independente de quem nós éramos, independente de quem nós ainda somos, independente dos nossos pecados. A Bíblia diz que Ele nos amou, e porque Ele nos amou, nós podemos amá-lo de volta, porque Ele nos amou primeiro. E no contexto do casamento cristão, nós temos que entender que o egocentrismo é o oposto do amor. Porque o egocentrismo busca sempre os seus próprios interesses. Então, na história que nós citamos aqui do autor com a sua esposa, ele tinha o interesse de fazer aquilo que ele gostava. Você pode substituir livraria por futebol, por passar um tempo com os amigos, por fazer qualquer outra coisa, por ir à praia. E ele queria que a sua esposa entendesse que ele merecia aquilo e ela tinha que suportar, né? E ele não queria pedir. Isso nos ensina lições que você pode aplicar em quase tudo que nós vivemos. Os problemas de casal que nós já tivemos, eu e Elda, sempre tem a ver com isso. Com o egoísmo, com o egocentrismo, com o meu interesse e o outro de alguma forma ou não me ajudando ou me atrapalhando naquilo que eu estou desejando ter, fazer. E o egocentrismo então gera mágoas, irritabilidade, falta de bondade no falar, pensamentos invejosos, né? E apego às ofensas, às mágoas. Por isso é uma atitude que resulta numa espiral. Quando um cristão é egocêntrico, é porque ele ainda não atingiu uma maturidade em Cristo. Ele ainda não se deixou encher pelo Espírito Santo. E ele ainda não entendeu que é o oposto do evangelho, o egocentrismo. Porque Cristo não buscou seus próprios interesses. Vamos ver um outro texto da palavra de Deus aqui. O que Jesus disse? Mateus 16, 25 fala: se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida, por minha causa, a encontrará. A palavra de Deus é cheia desses paradoxos. Porque Deus quer nos tirar da zona de conforto. Porque a carne, nós somos naturalmente pecaminosos, naturalmente egoístas, naturalmente egocêntricos.
naturalmente irascíveis. E a palavra de Deus quer nos trabalhar no novo homem. A partir do novo nascimento, se você já passou pela experiência do novo nascimento, você vai perceber que é o evangelho que pode produzir em nós um caráter de servo. E ao termos este caráter de servo de Deus e de um caráter de servo aos irmãos, nós, no contexto do casamento, perceberemos que as nossas esposas são nossas irmãs em Cristo e precisam e devem ser servidas ainda mais do que nós servimos os de fora. Existem pessoas que são maravilhosos fora de casa, para os outros de fora de casa, mas para os de dentro de casa eles não têm misericórdia. Sofrem pela dor do outro. Domingo passado, o nosso pastor falava que não faz sentido uma pessoa sustentar a casa do vizinho e deixar a sua casa, né, passando fome. Pagar a escola da filha do vizinho e deixar a sua filha na escola pública. Não faz sentido isso. E dessa mesma forma não faz sentido quando nós somos servos e bons cristãos apenas fora de casa. Apesar de que o lugar mais difícil do mundo de sermos bons cristãos é dentro de casa. E por isso, no contexto do casamento, para que o seu casamento seja harmonioso, é necessário ter a capacidade de servirmos uns aos outros. Isso é algo que só o Espírito Santo pode produzir em nós, pode conceder para nós. Por isso, devemos entender que a felicidade no contexto do casamento, como disse o texto de Mateus, é perdendo o que você ganha, é dando o que você recebe, é fazendo o outro feliz, é que você vai encontrar a verdadeira felicidade. Mas talvez, meus amados irmãos, você já esteja aí no meio de uma crise. Talvez você esteja vivendo hoje um momento e você está assistindo essa aula numa tentativa de busca de esperança. E eu quero dizer para você que, embora, assim como na vida cristã, são degraus de amadurecimento, é plenamente possível você dar um stop na destruição do teu casamento, do teu relacionamento, dar uma meia volta e retornar com a ajuda do Espírito Santo para uma direção da felicidade plena, da felicidade verdadeira, que existe quando nós entendemos que é necessário sujeitarmos uns aos outros no temor de Cristo. É necessário servirmos uns aos outros. Esposa servindo seu marido, abdicando dos seus direitos. Marido servindo sua esposa, abdicando dos seus direitos. Colocando o bem dela na frente dos dele. Conheço casais onde que o homem, por um acordo entre homem e mulher, é o meu caso hoje com a Elda, optamos para que ela desse uma pausa na carreira dela, porque era conveniente naquele momento para nós. Mas existem maridos que agem como se o dinheiro fosse deles. Falam, não, mas é porque eu trabalho. E com isso deixam suas esposas humilhadas, se ressentem. Também conheci o caso de uma professora com quem eu trabalhei numa escola que dei aula, em que ela segurou as pontas, pegou turnos duplos para que o seu esposo, que tinha o sonho de ser juiz, pausasse durante 2 anos sem trabalhar, estudando noite e dia para atingir, né, e passar na prova para juiz. E ele conseguiu, graças a Deus. Mas aquela mulher trabalhou muito durante 2 anos. Imagina que absurdo seria agora que ele alcançou, ele considerar que foi mérito dele. Conseguem perceber? Então, dentro do contexto do casamento, não há eu, meu, é nosso, é para o outro que vivemos e que devemos viver. E o que é que atrapalha a gente de chegar lá? São as feridas que nós carregamos. E talvez esse é o caso que você está vivendo hoje. As feridas que você carrega têm atrapalhado você de viver da maneira que Deus gostaria que você vivesse do contexto do casamento. E para que você se livre dessas feridas, para que você possa superar essas feridas, a palavra de Deus vai nos trazer algumas informações importantes dentro desses textos que nós lemos, que é nos lembrarmos a respeito de que foi Jesus que se sacrificou por nós,
que ele nos amou primeiro, que ele deixou sua glória, se fez homem, Filipenses 2 vai dizer isso, que ele não buscou o seu próprio interesse, mas que ele veio por nós. E por causa disso, nós precisamos entender que não importa o que você sofreu no passado, há em Cristo capacidade para você curar essa ferida. Né? Quantas vezes a gente traz isso, né? Para dentro do nosso relacionamento, culpando o outro. E aí é o que o livro fala. Quando conversamos quando a gente fala com as pessoas feridas, não demora para elas, porque elas falam de si mesmas. Elas estão sempre, é eu. Problema, né? E traz essa ferida lá de trás, usando assim um exemplo bem, né? Mas eu sofri isso, eu passei por isso, minha mãe era assim, meu pai era assado, né? Você não entende, você não sabe o que eu estou passando. Então, assim, até nisso, por causa dessas feridas, né, a gente vai pensar só na gente, achando que o outro não se importa com isso. E aí... E quantas vezes nós dizemos que as feridas que nós passamos justificam o nosso comportamento? Quando eu li esse texto, isso me lembrou algumas coisas da minha própria vida. Nós estamos com 20 anos de casado, fizemos agora no dia 7 de dezembro. E nesses 20 anos... algumas vezes as minhas feridas do passado, algumas vezes as feridas do passado da Elda, de famílias distintas, criações distintas, se chocaram. E se não fosse exatamente o ensinamento disso aqui, nós buscarmos o interesse um do outro, nós não teríamos sido curados e não teríamos superado essas feridas. E para concluirmos o estudo dessa noite, a forma de nós confrontarmos o egocentrismo, a forma de nós superarmos o egocentrismo nos nossos relacionamentos é justamente através de nós percebermos que, como servos de Deus, como filhos de Deus, nós precisamos agir da maneira que a palavra de Deus diz. 2 Coríntios 5,15. Ele morreu por todos, para que os que recebam sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Ou seja, meus amados irmãos, se nós entendemos a verdade do Evangelho de que nós pertencemos agora a Cristo e não vivemos para nós mesmos, e aplicarmos essa verdade do Evangelho no nosso contexto do casamento, nos nossos relacionamentos, nós vamos perceber que a antítese do egocentrismo é a submissão em Cristo, que é isso que vai aquele versículo lá do início tratar, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Através do temor de Cristo, nós podemos nos sujeitar uns aos outros, buscar o interesse um do outro, sem que isso seja pesado para nós. Muitas e muitas vezes vemos casais que dizem assim: mas eu não vou fazer isso porque só eu estou tentando. Só eu quero que melhore. Mas o autor nos traz uma verdade maravilhosa. Só é preciso um cônjuge para começar o processo de cura. E isso faz com que a gente nos lembre de que, assim como lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 7, Deus vira para Caim e diz assim para ele: olha, Caim, o pecado está do lado de fora da porta, jaz à porta. E o desejo dele será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Assim também é conosco. O nosso egoísmo, o pecado está sempre do lado de fora da nossa porta. E o desejo do pecado é nos dominar. Mas nós devemos, em Cristo, nos libertarmos das garras do pecado, porque já fomos espiritualmente libertos. E para que haja cura, se um dos cônjuges assim entender, já é possível começar um processo de cura. Porque quando um dos cônjuges começa, inevitavelmente ele vai quebrantar o coração do outro e em breve os dois estarão vivendo da maneira que vivem. Conhecemos casais, tratamos de casais que estão um esperando pelo outro. A mulher dizendo: não, mas eu só vou fazer isso quando ele começar. Eu só vou buscar quando ele buscar. Eu só vou procurar quando ele procurar. E
para que nós vençamos então o egocentrismo, nós precisamos viver com o temor de Cristo e com a esperança de que não é do dia para a noite, exige muitas vezes conhecer a Deus, exige anos de leitura da palavra, de oração, mas assim como de disciplina, mas assim como no casamento, é necessário esforço, oração, investimento, disciplina, mas você pode ver mudanças imediatas, basta você começar. A gente estava falando que um dos cônjuges querendo, já é possível nós alcançarmos a cura. Comece curando a você mesmo, comece curando-se do egocentrismo. E para terminar, nós vamos ler mais um versículo da palavra de Deus, onde o apóstolo Paulo vai tratar a respeito da fé prática. Lá no capítulo 5 de Romanos, ele começa dizendo que nós fomos justificados por Cristo, e por causa de Cristo temos paz com Deus. E no versículo 5 ele vai falar sobre a esperança. E vai dizer: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E se você vive essa realidade, meu amado irmão, se você tem o Espírito Santo, o que nós acabamos de ler passa a ser real na sua vida na medida que você permite que o Espírito Santo faça. Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E na medida que temos o amor de Deus, podemos então deixar de buscar os nossos interesses e buscar o interesse do outro. Porque foi nisso que Jesus resumiu toda a palavra de Deus, em 2 grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Nisso consiste, o Evangelho. Então, no contexto do casamento, o poder para o Evangelho, o capítulo de hoje é um lembrete de que através do Espírito Santo nós temos o amor de Deus derramado em nossos corações e devemos então nos sujeitarmos uns aos outros no temor de Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, damos graças por essa lição maravilhosa que o Senhor nos permitiu estudar. Te agradeço pela oportunidade de cada casal que está assistindo, cada solteiro, possa receber esse ensinamento, assim como foi uma bênção para nós, para mim, para a Elda, e que o Senhor possa derramar cada vez mais através do Teu Santo Espírito nos nossos corações o Teu amor, para que possamos também amar uns aos outros de acordo com a palavra de Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a vencer o egocentrismo e a buscar, no contexto do nosso casamento, a felicidade e os interesses do nosso cônjuge. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.